De repente você recebe no seu escritório aquele jovem que se assenta para uma entrevista de emprego e já começa a fazer as perguntas certas. Quanto que eu vou ganhar? Mas só isso? Como liderar? É um desafio as diferentes gerações. Como que eu vou liderar as diferentes gerações? É um conflito, né? Sim, o tema já diz tudo. É um desafio, mas é possível e é importante e é essencial. Porque eu acredito que estejamos vivendo uma das eras onde existe o maior conjunto de gerações convivendo ao mesmo tempo. São várias gerações, de baby boomers até a geração Z, X, alfa, beta, gama, e por aí vai, não para. Enfim, é um desafio. E eu tenho ouvido de muitos empresários a frustração porque não estão dando conta sequer de darem seguimento ali na entrevista de emprego. Não conseguem. Bem, eu tenho aqui algumas sugestões, conselhos práticos para ajudar você a liderar diferentes gerações, porque isso não quer dizer apenas sobre diferenças de idade, é sobre aprender a confiar em mentalidades diferentes. É isso. Então começa muito a partir de você, meu querido amigo, empresário, líder. Enquanto você não entender que as novas gerações elas trazem consigo assim tesouros extraordinários, você não vai conseguir, na verdade, liderá-los, porque enquanto houver falta de empatia, enquanto houver aquele orgulho geracional, onde acho que a minha geração é melhor que a deles, que eles nunca serão como nós somos, então, na verdade, querido, você já está diante de uma barreira, de uma muralha assim gigantesca e derrubá-la é fundamental se você quer liderar as gerações. Então, primeiro conselho, em primeiro lugar, é mais do que idade. Como eu já disse, é mentalidade. Não é o ano de nascimento que define uma geração, mas a forma como cada grupo enxerga o mundo. Eu tenho visto muitos baby boomers até, que é a geração do meu pai, tendo um relacionamento super saudável com as novas, a geração dos nossos adolescentes hoje, porque não se trata apenas de idade, mas de mentalidade, tá? O líder precisa enxergar isso não como uma barreira, mas como uma diversidade de perspectivas. Isso é tão legal. Sabe por quê? Enriquece a missão. Todos nós estamos cumprindo um propósito e quando você consegue mesclar isso, uau, é tão lindo. Segunda dica para você é o risco da generalização, ou seja, se um líder jovem não tem compromisso, os mais velhos eles não se adaptam, ou seja, isso cai na armadilha de criar rótulos, porque é uma das coisas que eu mais escuto com relação às gerações mais novas. Eles não têm compromissos, eles não têm compromisso. Na verdade, você está querendo entendê-lo a partir de você e não funciona assim. A empatia, justamente, é você colocar-se no lugar do outro. Então, o caminho não é o julgamento, é ouvir e entender a partir da lógica deles. Ah, eu não quero. Bom, se você não quer, tem um monte de gente que está se propondo a fazer isso e só está crescendo, rompendo. Então, faça isso, amigo. Faça isso. É um conselho muito importante que eu estou compartilhando contigo. A pergunta certa não é porque eles não fazem como eu faria. A pergunta certa é como posso conectar o propósito deles ao propósito coletivo da empresa, da igreja, daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Então, visão de mundo é fundamental, é muito importante. Terceira dica para você: confiança como ponte entre as gerações. Eu vejo pais
que estão perdendo a oportunidade incrível de ajudarem seus filhos e trazerem seus filhos para realizarem algo grande juntos, às vezes dentro da empresa, às vezes em qualquer outra coisa que tem em comum, mas por não haver a confiança, por enxergá-los apenas como meninos, crianças e tal, você não valoriza, não valoriza. Mas vou te falar algo, você não vai valorizar, mas outro vai, porque ele tem um valor incrível. É você que não está vendo. O problema não está nele, está em você. Então, entender isso é muito importante. Quando um líder confia, ele abre espaço, gente, para que cada geração contribua o melhor de si. Os mais jovens trazem velocidade, os mais jovens trazem tecnologia, ousadia, os mais experientes, sabedoria, estabilidade, uma visão a longo prazo. Então, a união disso traz um equilíbrio tão poderoso que é uma inovação sem você perder a essência. Eu acho que você deveria apressar-se em conectar-se com todas as gerações. Se você acha que eu estou falando isso só da boca para fora, eu, aqui, de bate-pronto, posso te afirmar que não. Eu escrevi um livro sobre isso. E, inclusive, para trazer ainda mais fundamento, escrevi a duas mãos. Eu e o pastor Giovanni, que é o meu pastor de jovens. Temos um gap, uma diferença de idade de mais ou menos 20 anos. David Leonardo fez o prefácio desse livro, eu tenho um carinho enorme por esse livro, porque ele é tão, tão importante. Conectar gerações, ou, para muitos, reconectar as gerações. E, por fim, eu ainda te dou uma quarta dica, um quarto conselho, que existem práticas para liderar bem essas gerações diferentes. Então, quais seriam estas práticas de liderança com as diferentes gerações? Primeira, escuta ativa. Eu falei muito sobre isso, sobre a minha mentoria. Escuta ativa. Reuniões, feedback, onde todas as vozes têm o seu espaço. Depois, uma linguagem adaptada. Você precisa trazer uma linguagem que aquela geração entenda. Não adianta apenas você fazer exigências se você não está sendo bem compreendido. Para nós pastores, isso é um desafio. Você, aos domingos, vai ter uma mescla de gerações te ouvindo, desde adolescentes até as pessoas mais experientes. Trazer uma mensagem nichada, eu considero ser um erro. Então, Jesus, quando ele falava, as multidões se aglomeravam ao redor dele, porque, claro, ele tinha autoridade, ele trazia respostas a uma dor, mas as pessoas iam até ele porque entendiam aquilo que ele estava falando. Então, isso é muito importante. Uma linguagem adaptada para cada grupo, isso aqui é de grande importância. Dentro das práticas para liderar diferentes gerações, eu ainda trago a você mentoria reversa, ou seja, jovens ensinando novas ferramentas aos mais velhos. Então, enquanto você está aprendendo valores, princípios de liderança com eles, isso aqui vai se tornando, né, uma mescla tão poderosa que o resultado é a exponencialidade. Eu me recordo quando falávamos de metaverso, isso aí ficou um pouco adormecido durante a pandemia, mas parece-me que novamente está reaquecendo. E lá atrás, antes da pandemia, e eu falei assim, eu cheguei meio que num limite. Eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa até antenada com a tecnologia, eu gosto da tecnologia, mas algumas coisas vai rápido demais para minha geração. E eu me recordo de chegar até o Giovanni, meu pastor de jovens, e falar, cara, me ajuda, me ensina. Olha, esse campo aqui eu não entra muito na minha cabeça. Eu quero que você lidere dentro desse assunto para poder não ficarmos para trás. Eu confio isso aqui
nas tuas mãos. Então, é tão gostoso, tão importante, porque desta forma você lidera. Ficar para trás não é uma opção, mas para isso você precisa reconectar gerações. Então, eu concluo esse nosso podcast hoje que um líder sábio, ele não tenta padronizar pessoas, mas harmonizar mentalidades. Acho que essa é a frase. A diversidade de gerações não é um problema para a gente resolver, é um potencial para a gente explorar. Com essa, eu deixo você aí com a tua mente borbulhando, pensante e buscando em Deus as estratégias de como aplicar isso na tua igreja, na tua empresa, e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Eu tenho colhido, você também vai colher. Um beijo no coração, até uma próxima.